E aí, tudo bem, galera? Estou aqui para mais um vídeo, cara, para falar para dar minha opinião sobre tudo que está acontecendo aí no nosso país, né? Há cerca de um mês, foi 29 de fevereiro, foi registrado, acredito eu, o primeiro caso do coronavírus aqui. O que acontece? Vamos para o início, né? Vamos para a origem, para que a gente possa entender um pouquinho. Esse vírus, cara, né, alguns especialistas dizem que ele teve origem num mercado, um tipo de mercado que tem na China, na cidade de Wuhan, aquela cidade lá, que eu esqueci o nome agora, também fugiu da minha mente, mas aquela cidade lá da China, um mercado totalmente exposto onde os caras vendem morcego, rato. Dizem que esse vírus ele vem do morcego, né? Veio do morcego aí. Enfim, um descaso total, onde deveria ter uma vigilância sanitária, uma fiscalização, mas não tem, porque a população chinesa ela cobre quase que metade da população mundial. É 1,5 bilhão de pessoas, né? E eles comem tudo. Eles comem rato, eles comem morcego, gafanhoto, escorpião, cachorro. Os caras comem tudo, né? A população... Eu tenho certeza que o problema da China é um problema histórico. Deveria ter algum controle de taxa de natalidade lá atrás, mas não teve, e por isso temos esse problema hoje na China. Enfim, o Partido Comunista Chinês que é o responsável por isso aí. Existe até uma teoria conspiração que diz que eles fizeram isso propositalmente. Eu não duvido, mas também não sou adepto fervoroso dessa teoria. E o que acontece? Eles tentaram abafar de todas as maneiras, né? Eu acho que eles, não sei se foi realmente proposital, eles queriam fazer tudo isso na surdina, mas não tem como ter controle de um vírus, né? E se espalhou, inclusive o primeiro médico que descobriu, eles mandaram matar, eles assassinaram o médico que iria divulgar, né? Mas enfim, divulgou e veio à tona para todo o mundo. Então a origem, se existe um culpado sobre este vírus, este culpado é o governo chinês, o Partido Comunista Chinês é o culpado de tudo isso, desse vírus ter se alastrado, certo? Pronto. Aí o que é que acontece? Alguns parlamentares daqui, como o Eduardo Bolsonaro, ele falou praticamente a mesma coisa que eu acabei de dizer aqui, que a culpa era da China. E a embaixada da China aqui no Brasil começou a arranjar treta, né? E alguns parlamentares do Brasil começaram a pedir desculpas para a China. Eles são os verdadeiros inimigos da nação, porque quem tem que pedir desculpa de alguma coisa são os chineses, não só para o Brasil, mas para todo o mundo. Brasil, parlamentar nenhum tem que ficar pedindo desculpa para chinês. Existe alguma lógica nisso, cara? Ainda tem gente que defende esse tipo de ideia, eu não consigo compreender muito bem. Enfim, ocorreram estes casos. Vamos para o caso da Itália. Eu lembro na época que estudava geografia no colégio, existiam, em relação a território e população, existiam dois tipos de países, que eram países populosos e países povoados. O que é que acontece? Países populosos. O Brasil, ele é um país populoso, porque ele tem uma grande expansão territorial e também um número grande de habitantes. Mas se for colocar essas pessoas por quilômetro quadrado, é pequeno. A pessoa por quilômetro quadrado é como se fosse uma pessoa em uma expansão muito grande. E aí deram o professor nessa época também deu o exemplo do Japão, que o Japão ele é um país povoado, que já é diferente, porque a expansão territorial dele é pequena e tem muita gente. Então é muita gente para um metro quadrado, né? É por isso que lá tem muitas cápsulas,
as casas são bem pequenas, a questão de plantação deles, eles fazem tipo montanhas assim, é um negócio bem, por isso que eu acho que até por causa disso que o japonês ele pensa, né, em outras soluções, porque ele foi obrigado a ter esse tipo de pensamento. Enfim, povoado, muita gente, pouco espaço, populoso, tem gente, mas é espaço grande. E o que é que acontece? A Itália, como a maioria dos países da Europa, são países povoados. O que é que acontece? As expansões, para de chorar aí, vamos lá. O que é que acontece? Os espaços são pequenos, né, e tem muita gente. Então é fácil de aglomerar. Então por isso que teve muitos casos na Itália e outros países da Europa. Tem a questão também do clima. O clima frio ele é mais propício para que o vírus se multiplique, né? A população também de lá é muito idosa, então esse vírus ele acaba, esses idosos acabam tendo situações mais trágicas, né, com essa contaminação. Esse guri chorando aí me atrapalhou tudo, cara. Mas vamos lá, vamos tentar voltar aqui. Então é isso. Existe uma grande diferença. Não dá para comparar a situação que teve lá com aqui. Como eu acabei de falar, o nosso país é grande, o nosso clima é totalmente diferente. As pessoas aqui, a maioria são mais jovens, né? Então é diferente. Não dá para fazer esse comparativo. Sem falar que teve uma entrevista na Band, aquele programa Canal Livre, com um infectologista, que ele falou que esse vírus, o vírus mais potente, porque esse vírus teve algumas ramificações, e os mais potentes ficaram lá, na China e na parte de lá. Esse que veio para o Brasil, ele é um vírus mais fraco, por isso que ele também dissemina mais rápido, ele é mais fraco. Claro que ele tem, ele pode trazer alguns malefícios para a saúde, mas ele é mais fraco, né? E aí é isso, cara. O que é que acontece? Eu acho que essa questão do vírus tem se tornado um tema muito mais político, né? Tocado mais muito esse sistema político do que o sistema de saúde mesmo, né? As pessoas estão levando mais para uma questão política, não só as pessoas, como todo o sistema. E é preciso que você se informe corretamente, né, acerca do que está acontecendo, porque pare para pensar, cara, só pare para pensar. Você acha que realmente, pare para pensar, eu sei dos riscos e pessoas que são mais vulneráveis, como os idosos, a galera que já tem um histórico de doenças, é melhor evitar mesmo, é melhor ficar em casa. Mas pessoas que são saudáveis, pessoas que podem sair, vocês acham que é ruim? Porque se tudo parar, como a grande mídia está querendo pregar, alguns governadores também, o resultado disso vai ser muito pior, porque vai ter desemprego em massa, como já está tendo vários cortes, várias empresas estão tomando quebrança por causa do posicionamento de alguns governos estaduais, e vai ter miséria, vai ter fome, vai ser muito pior, e ainda vai ter vírus, porque parar tudo, o vírus também não vai embora, né? E aí? Então a guerra ela é muito mais política do que qualquer outra coisa. E pare para pensar, cara. Você acha mesmo que as pessoas que trabalham nesses grandes veículos de comunicação, né, vocês acham que eles estariam se arriscando se fosse realmente um vírus poderoso por causa do trabalho, porque eles amam a profissão deles, que eles querem passar as informações para você? Claro que não, cara. Sejamos
racionais. É cada um pelo seu. E ainda mais essa galera, né? Então, eles não estariam se arriscando, cara. Eles têm dinheiro, eles não precisam estar ali. Ele não é uma pessoa que precisa de um salário mínimo para sobreviver. O William Bonner, se não me engano, ganha mais de R$500 mil, o salário do cara. Então vocês acham que eles estariam se arriscando em prol da comunidade? Eu não. Eu acredito sim na galera da saúde. Ali eu vejo que é uma galera que ama realmente a profissão, que faz por amor. Mas jornalista, não são todos, né? A gente não pode generalizar a classe, mas a maioria realmente deixa a desejar. Então, é isso. A minha opinião é que deve haver um equilíbrio. A gente não pode ridicularizar totalmente, mas também a gente não pode parar tudo, porque se parar tudo, os danos serão muito maiores, né? Então que haja um equilíbrio, as pessoas que são mais vulneráveis, os idosos, as pessoas que já têm doenças mais crônicas, fiquem em casa, tem esse repouso, esse cuidado. Mas as pessoas que são mais jovens, as pessoas que são mais saudáveis, que continuem trabalhando, que continuem no seu ofício, para que haja capital, para que haja emprego, para que as empresas continuem de pé, que não venham quebrar, enfim, para que não haja algo pior. Essa é a minha opinião.